Depois de receber a missão, Liu Jin não perdeu tempo e pegou seu barquinho em direção ao seu objetivo, pensando que aquela missão realmente existia. Ele se lembra que um pro player chamado Deus do Combate tinha comentado, em uma entrevista, sobre essa missão, e a recompensa dessa missão foi o que fez ele sair do top 10 para o top 1 da Coreia. Voltando a alguns minutos atrás, Pigmalion até tentou contar sua história, mas foi cortado no meio quando Liu Jin apenas aceitou a missão e meteu o pé. Vendo a oportunidade à frente, ele diz que agora é que o jogo começa de verdade, e seu objetivo é derrotar o maldito que lhe deu uma baita dor de cabeça. Agora, sua próxima parada seria a selva da carne cozida. Porém, durante seu breve momento de reflexão sobre para onde iria em seguida, algo apareceu atrás dele. Com o poderoso golpe de um machado gigante, Darre apareceu do nada, destruindo o pequeno barquinho. Porém, Liu Jin estava ileso e, já na margem, perguntava se ela agora estava tentando atacá-lo. Darre falava, furiosa, que finalmente conseguiu encontrá-lo e hoje iria se vingar pelo que ele fez com ela da última vez. Mas isso não era tudo, pois outras pessoas em volta também disseram que estavam ali para ajudar a Bela Boss. Vemos que eles eram o grupo de esquisitos que deram a essência de slime a Liu Jin. Liu Jin não se lembrava de todos ali, mas, de qualquer maneira, ele andou fazendo estragos por onde quer que passasse. Por fim, pergunta como eles sabiam que ele estava ali. Darre responde dizendo que não ficou parada esses últimos dias, perguntando se ele conseguiria lidar com todos eles sozinho. Liu Jin fica pensativo, pois tem memorizado em sua cabeça todos os padrões de ataques dos bosses, mas lutar contra jogadores pode ser realmente uma coisa complicada agora. De qualquer forma, Liu Jin sabia que eles não estavam ali apenas para descontar sua frustração nele, e, sorrindo maliciosamente, ele pensa que talvez possa se aproveitar disso. Várias pessoas o atacaram em conjunto, mas, inesperadamente, a única coisa atingida foi um manto esfarrapado. De outra direção, Liu Jin falava, questionando o que eles realmente queriam. Aparecendo sobre uma viga de madeira como um protagonista shounen, todos gritavam dizendo que o peladão era mesmo muito rápido. Abrindo os braços de forma pomposa, Liu Jin pergunta se todos eles não queriam acompanhá-lo em uma raid secreta, algo que pegou todos ali de surpresa. Liu Jin sabe muito bem que o que eles realmente querem não é vingança, mas sim informações sobre monstros, masmorras secretas e missões secretas para assim se tornarem pioneiros. Ele deduz que esse certamente era o motivo pelo qual todos eles o estavam seguindo. Também fala que seu traje é um pouco peculiar, além do normal para esse mundo. Por fora, ele diz que eles estavam certos, pois ele poderia sim fornecer essas informações, sendo as informações da mais alta qualidade. Darre, que escutava atentamente, engole seco depois de ouvir que poderia ser uma pioneira. Liu Jin, de forma amigável, estende a mão, perguntando o que eles vão fazer e se vão vir junto dele. Com a decisão tomada, o time de exploração da masmorra foi decidido, tendo como integrantes Youo Darre, Youo Shen, os irmãos agiotas. Do outro lado, temos as três lindas mosqueteiras, Li Dongbi, Li Eubi, Li Jeonbi, e os outros sobressalentes foram chamados de NPCs, um título que eles não parecem ter gostado muito. Quanto aos demais, foram mandados embora para evitar futuros problemas. Porém, o mais impressionante aqui era a aparição do jogador profissional afiliado ao grupo Ki, Matai Kang. Liu Jin olhava para Matai Kang sem desgrudar os olhos dele, mas se vira meio envergonhado depois que seus olhares se encontraram. Liu Jin achava aquilo impressionante, pois aquele cara bem atrás dele era Matai Kang, o lendário jogador Deus do Combate, o número 1 no ranking nacional, sendo a estrela que representava o país, o player com a melhor classe de lutador. Nesse momento, a versão novato do lendário Matai Kang estava bem na sua frente. Porém, havia um problema em Matai Kang, o que fez Liu Jin se perguntar se já tinham alguma desavença, e se deveria ficar feliz ou triste por Matai Kang estar ali para matá-lo. Depois de um certo tempo andando no meio da floresta, os grupos matavam os monstros que apareciam no caminho, mas Darre estava incomodada com a quantidade tão desagradável de insetos. Esse lugar era a selva da carne cozida, e ela reclama, dizendo que esse lugar não parecia nada demais, já que só tinham monstros rank D, e que não parecia que um lugar assim tivesse uma dungeon secreta.
Mas Liu Jin a tranquiliza, dizendo que eles vão chegar no lugar em breve. O time dos NPCs estava reclamando a todo instante que estavam cansados e com calor, o que fez Liu Jin pensar muitas vezes em passar a faca neles. Afastando seus pensamentos, Darre pergunta o que ele era de verdade e como ele sabia que tinha uma dungeon escondida por ali, mas Liu Jin dá de ombros e diz que apenas descobriu por acaso. Darre diz que isso não vai convencê-la, pois as dungeons em Deus Ex Machina são totalmente aleatórias, criadas pelos monstros e personagens desse mundo, onde nem mesmo os desenvolvedores podem saber uma localização exata. Entrando na mata mais densa, ela se assusta e pergunta a Liu Jin se ele estava mesmo certo dessa direção. Porém, ela tem uma verdadeira surpresa ao perceber que, de dentro das árvores, um enorme circo se revelou, e essa é a dungeon secreta, a Assembleia Secreta das Marionetes. Liu Jin mal esperou e já partiu para ser o primeiro a entrar na dungeon, e Shen diz que ele, o viciado, estava tentando pegar tudo para si. Eles então correm a toda velocidade para tentar impedi-lo, e o nome de todos é registrado como o primeiro grupo a explorar o local. Já do lado de dentro, o sistema anuncia que os marionetistas atrás das cortinas estavam puxando os fios, despertando os seres dos palcos. Os palhaços começaram sua performance, e essas primeiras criaturas eram um espantalho assassino, monstro de rank C+. O espantalho safado quase conseguiu acertar o peladão, que por pouco acabou desviando do golpe. Mas ele não estava sozinho, pois junto também surgiu um assassino em série Pierrot, outro monstro de rank C+, além de um monstro inesperado, um gárgula aterrorizante de rank C+. Mas Liu Jin não se intimidou nem um pouco e disse que, para caras como eles que vivem para atuar, ele usaria seu novo item, a bota de couro do Oni Vermelho, com defesa 50, poder de ataque de fogo 30, e 30 de velocidade de movimento, além de contar com a habilidade especial de terremoto. Ativando sua nova habilidade, Liu Jin comenta que, para criaturas como elas, não deve haver nada mais aterrorizante que perder seu palco. Logo após essas palavras e um forte pisão, o chão abaixo dos monstros se levantou com a força do terremoto. Liu Jin explica que, para monstros do tipo palhaço e marionete, os danos causados por marionetes são 2 vezes maiores. Além disso, eles têm o atributo de lacaios, o que aumenta o dano em mais 2 vezes. Depois do terremoto, Liu Jin passa a toda velocidade, desviando dos golpes e acertando os monstros em locais que não podiam alcançar. Mas o Patati não gostou de ver o espantalho levando a pior, e então arremessou um par de lâminas em Liu Jin. Mas o peladão aqui tem a movimentação de um jogador pro player de milhões e desviou facilmente dos ataques. Confiante, Liu Jin parte para cima, dizendo que, em poucas palavras, eles recebem 4 vezes o dano, acertando a cabeça do palhaço com toda a força. De forma medonha, Liu Jin diz que até queria ser atingido, porém seu corpo se mexia completamente por instinto. Após o tremor ter literalmente levantado tudo que estava na sua área de alcance, Liu Jin não perdeu tempo e passou a fatiar cada um dos monstros que estavam atordoados após a onda de choque, destruindo um por um deles e aparecendo logo em seguida do outro lado como uma verdadeira máquina de matar. Matai Kang, vendo esses movimentos, achava o viciado incrível, pois matou vários monstros de rank C+ em poucos instantes. Jeonbi também observava atentamente, enquanto pensava que esse esquisito pelado era realmente forte, e se lembrava que, quando foi até a dungeon do Golem de Bronze alguns dias atrás, surpreendentemente, ela já estava concluída. Ao invés de ficar surpresa como uma jogadora, ela estava curiosa para saber como aquilo tinha acontecido, e, para ver por si mesma, decidiu entrar nessa dungeon, mas não esperava pelo que viu agora. Depois de assistir à performance de Liu Jin, alguém fala de canto para ele entregar os itens. Era o grupo dos figurantes, que diziam que isso é um grupo e que Liu Jin estava apenas matando todos os monstros para monopolizar tudo para si. Eles dirigem palavras de ódio a Liu Jin, enquanto reclamam seus direitos à parte dos itens. Jeonbi fica envergonhada, pensando que esses caras são patéticos, e até mesmo Darre se pergunta o porquê de todo esse choro. Matai Kang pensou o mesmo, porém ainda achava que esses esquisitos não estavam 100% errados. O líder esquisito pergunta se Liu Jin estava mesmo pensando em monopolizar tudo para ele, mas Liu Jin diz que entregaria os itens.
O esquisito líder já estava com outro discurso preparado quando percebeu o que achou ter ouvido, mas Liu Jin estendeu a mão, pedindo, por favor, que eles distribuíssem os itens de forma justa, pois, afinal de contas, eram uma equipe. O líder esquisito já fica meio sem jeito, enquanto diz que Liu Jin é uma boa pessoa, mas ele apenas responde que isso é o certo. O esquisito em forma de cebola comenta que, assim, eles até pareciam ser parasitas. Porém, Darry via aqueles idiotas sendo enganados como crianças inocentes, pensando que não havia a mínima chance desse cara ser tão bonzinho assim, e que certamente ele tinha segundas intenções. Além disso, era óbvio que ele apenas queria usá-los. Alguns minutos depois, eles já estavam perto de uma porta, onde o líder dos esquisitos mandava Liu Jin se apressar para não perderem o ritmo, o que ele faz rapidamente, anunciando para todos que a porta estava sendo aberta. Mas Darry estava desconfiada dessa atuação de capacho. Depois do mecanismo ser ativado, uma porta se abre na parede, revelando um enorme salão. Lá dentro estava a temida estátua da missão de Pigmalião, e o sistema avisava que eles estavam agora no segundo andar da Assembleia Secreta das Marionetes. O pessoal já chega, todos curiosos, explorando a área em volta, pois o lugar que parecia apenas uma tenda por fora era bem mais impressionante por dentro. Pelo lugar vazio, eles já imaginavam que estavam no salão do boss, porém a única coisa de diferente naquele salão enorme era a estátua no centro. Nesse momento, uma mensagem de que os ventrílocos atrás das cortinas expressavam sua raiva apareceu. O pessoal rapidamente cobriu toda a área do local, mas ainda não sabiam ao certo se esse era mesmo o salão do boss. Independente disso, quando todos viraram as costas para sair do salão, o sistema anunciou a aparição do boss, o que fez o esquisito se perguntar onde ele estava, mas teve uma verdadeira surpresa ao se virar e encontrar seu colega gordo comedor de melecas sem sua cabeça. Depois do golpe rápido, o corpo sem vida do gordo caiu no chão, manchado de vermelho. Enquanto isso, os outros dois que iam na direção do seu companheiro morto se perguntavam o que houve, mas também tiveram o mesmo destino e acabaram perdendo a cabeça. O líder dos esquisitos caiu no chão em pânico, sem saber o que havia acontecido ali. Darry grita para todos, dizendo que aquela coisa no centro da sala era a culpada. Ela imediatamente explica que isso certamente não é uma estátua normal, e, vendo as manchas vermelhas em suas mãos, ela apenas teve ainda mais certeza. Matai Kang complementa, dizendo que essa coisa não estava no mesmo lugar de antes. Porém, com um sorriso malicioso, Liu Jin assistia a tudo, pensando que Darry era realmente esperta por perceber tão rápido. Esse é um boss que foi derrotado apenas 5 anos após sua descoberta, a Galateia que Chora. A Galateia que Chora é baseada nos Anjos Lamentadores da popular série de TV britânica Doctor Who, que foi exibida desde 1963, servindo de inspiração para várias coisas em Deus Ex Machina, o que fez a Galateia que Chora receber um baita rework. Mas uma das meninas parte para cima sem pensar demais, e Liu Jin conta que essa Galateia foi alterada para ter uma aparência verdadeiramente aterrorizante. Em seguida, o golpe da garota atinge a estátua, mas, para sua surpresa, não havia um único arranhão no local onde a espada atingiu. A garota mágica aparece canalizando sua magia, enquanto diz para sua irmã Elbi sair da frente, e, ao fim de suas palavras, um raio atinge a estátua com toda a força, iluminando cada canto da sala. Mas, assim como esperado, parece que os ataques não conseguiram afetar a estátua de maneira nenhuma. Matai Kang rapidamente percebe que a única maneira de causar dano à estátua é quando ela se move, e Darry teve a mesma ideia. Ela pergunta se alguém tinha visto essa coisa atacando das outras vezes. Jeonbi diz que não faz ideia de quando isso vai se mover, mas certamente não tem como desviar de seus golpes, então eles teriam que sincronizar seu tempo de reação de alguma maneira. Mas o líder dos esquisitos faz a pergunta derradeira: como fizeram o boy se mover antes? Nesse momento, todos pararam para pensar por um instante e logo se viram ao mesmo tempo na direção de Liu Jin, que, de forma nada suspeita, apenas fazia um sinal de paz em resposta às desconfianças. Shen então pergunta qual o plano do peladão, pois, no fim das contas, foi ele quem os trouxe até aqui. Além disso, a porta estava trancada depois que entraram, e não tem como ele ter entrado aqui sem um plano preparado. Liu Jin limpa a garganta e suspira levemente antes de responder a pergunta.
Por fim, ele informa que há apenas duas maneiras de sair do salão da Galateia que chora. A primeira delas é a mais simples, morrer. Já a segunda maneira é a mais complicada, matar a Galateia que chora. Darre fala que já teriam feito isso se pudessem, e pergunta como eles deveriam matar uma criatura que nem mesmo podem acertar ou prever seus ataques. Mas Léodin fala que em momento algum mencionou eles em seu plano, pois não se lembra de ter dito tal mentira. Palavras essas que pegam Darre completamente de surpresa, e, apontando o dedo para ela, Léodin diz que vai matar o boy sozinho, além de não precisar da ajuda deles. Uma atitude orgulhosa que deixou Darre em fúria, querendo arrancar sua cabeça do lugar. Mas, nesse momento, o líder dos esquisitos pergunta o porquê de Léodin tê-los trazido até aqui. Ele explica que isso era fácil, pois os trouxe até aqui porque eles seriam úteis de alguma maneira, dizendo tudo com um sorriso no rosto, que logo se torna uma cara suspeita. De forma natural, ele apenas manda que todos eles passem a grana. Matai Kang olhava para tudo isso, confuso, enquanto Darre perguntava ao peladão de que merda ele estava falando agora. Porém, Léodin diz que, se ela entrou na carroça, tem que pagar, e que vai derrotar a Galateia que chora. Porém, eles ainda vão ter que pagar sua remuneração. Shen tenta argumentar e dizer que era culpa do peladão eles estarem presos ali, mas Léodin pergunta quem foi que cuidou deles até chegarem ali e questiona se não estavam nessa masmorra por causa dos itens. Ele manda que os paguem de uma vez, pois tem certeza de que ninguém ali está a fim de ficar preso em um lugar sem poder nem mesmo piscar os olhos com um monstro que não podem derrotar. Darre já percebe que não vai ter outra escolha, e não é totalmente mentira o que Léodin disse. Ela já pergunta quanto ele quer como compensação, e, com uma cara esperta, Léodin diz que vai precisar de apenas 200 milhões em ouro. Esse preço exorbitante imediatamente deixou Darre completamente furiosa, e Shen, perdendo a paciência, diz que esse maldito pervertido pensa que pode fazer qualquer coisa por estarem presos ali. Com o ataque vindo em sua direção, Léodin se encolhe de medo enquanto fecha os olhos, e instantes depois, Shen literalmente perdeu a cabeça para a Galateia que chora. Darre olhava para a atitude idiota de seu irmão mais novo, pensando que esse idiota deveria ter pensado melhor na situação. Mas Léodin ainda diz que ela vai ter que pagar a do seu irmão também. Imediatamente, ela se vira irritada, perguntando o porquê disso, mas Léodin apenas responde que é porque são da mesma família. Perdendo a paciência, Darre aponta uma faca na direção de Léodin, dizendo para ele parar com as piadinhas, pois pode muito bem levar a penalidade junto de todos ali e matá-lo. Questiona como ela pode acreditar que ele vai manter sua palavra, mas Léodin estava preparado e sugeriu que, para ser mais seguro, eles poderiam apenas fazer um depósito. E aqui descobrimos que é o sistema de depósito em Deus Ex Machina. É um sistema que permite que o valor seja depositado em um lugar até que o acordo seja completo de forma satisfatória. Em outras palavras, é como uma garantia. Rapidamente, Léodin abre uma conta de depósito, onde a condição é derrotar a Galateia que chora. Se a outra parte não ficar satisfeita com o beneficiário, seu dinheiro retornará. E não há perigos, já que o espaço onde a grana é depositada não tem dono, portanto, é regido pela lei absoluta do sistema. Léodin, com seu papo de vendedor, ainda diz que o que quer que seja dropado da Galateia que chora, eles podem pegar também, e que também não pegará mais nada dessa raid. As meninas ficam surpresas, pois a Galateia que chora é no mínimo um boss de rank B+. Além disso, se conseguirem derrotá-la, serão os primeiros a fazer isso, o que garante um drop de item rank B+, e isso era simplesmente insano, já que o rank de itens mais alto nos leilões até agora é C+. E todos pensam o mesmo, que se conseguirem esse item, certamente estarão um passo à frente de todos. Todos foram facilmente convencidos, com exceção de Darre, pois ela não acreditava que Léodin desistiria de um item rank B+, pois isso significaria que ele certamente tem uma coisa melhor. Léodin estava rindo muito, pois essa era realmente uma decisão difícil. Assim que entra em uma equipe, você instantaneamente recebe o direito de distribuir os itens deixados pelo boss derrotado. Além disso, ele ainda pode fazer o upload dessa raid, podendo ganhar muitas visualizações e até mesmo patrocinadores, ou dinheiro por publicidade. E caso saia da raid,
a gravação é automaticamente deletada, e com certeza ele não poderia perder essa oportunidade. Lentamente, a faca em seu pescoço começa a baixar, deixando-o com um pouco de espaço para respirar. Então, ele se vira para todos, dizendo que fizeram uma boa escolha. Ali tinham 6 pessoas e o valor era de 100 milhões, o que, nos seus cálculos, daria 14 milhões para cada. Porém, antes que ele terminasse de falar, Darre fez o primeiro depósito de 200 milhões na conta, uma verdadeira surpresa para Liu Jin. Mas não parou por aí. Todos os outros, em seguida, começaram a fazer seus depósitos, grandiosas quantias de 100 milhões cada um, e até mesmo Matai Kang pagou sem relutância alguma. Essa atitude de todos realmente pegou Liu Jin de surpresa, a ponto de ele nem ter reação. Suando frio, ele pensou que era para pagarem 100 milhões ao todo, mas parece que esses caras estão bem dispostos a limpar essa dungeon. Darre o lembra de manter sua promessa, ele deve derrotar a Galateia que chora de uma vez e entregar todos os itens a eles. O peladão apenas acena com a cabeça em concordância, pensando que esses caras devem estar mesmo muito ansiosos para se tornarem pioneiros, a ponto de largarem uma quantia tão alta. E esse era só mais um motivo para eles terem se saído tão bem durante sua vida passada. Se fosse ele no lugar deles, teria apenas morrido e desistido em seguida. De frente para a estátua, Liu Jin toma uma postura séria e diz para todos que, assim que ele der o sinal, todos devem desviar os olhos da Galateia que chora. Ele conta que, após 5 anos que a Galateia foi descoberta, a inteligência coletiva dos usuários descobriu várias coisas ocultas e inesperadas. Só depois de terem reunido tudo isso é que alguns jogadores decidiram tentar, mesmo com riscos, e conseguiram derrotar esse terrível monstro assustador. Nesse momento, Liu Jin estava com um novo item equipado, o escudo de bronze de uma antiga civilização, um item de rank C+, que proporciona mais 10 em defesa, além de um atributo especial oculto. Depois de se preparar, Liu Jin manda que todos fechem os olhos, e assim todos seguem a ordem. Nesse momento, ele posiciona o escudo de uma forma que ele consiga ver o reflexo da estátua, assim como Perseu fez com a Medusa. Após todos terem desviado o olhar da estátua, ela mostrou sua verdadeira face, se preparando para atacar. Liu Jin milagrosamente consegue desviar do ataque graças ao reflexo no escudo. A Galateia não desistiu e logo em seguida tentou outro ataque em pinça para pegá-lo, mas novamente o peladão desviou sem problemas. Depois dessa desviada, ele foi sorrateiro e acertou um golpe com a cacaca em seu olho direito. A criatura gritou de dor depois dessa espetada no zóio, e Liu Jin aproveitou para se afastar dela. Irritada, a Galateia tentava acertar Liu Jin de todas as maneiras e ângulos possíveis, mas sem sorte, porque o cara tem a movimentação de um pro player. Agora podíamos ver a Galateia em sua verdadeira forma, um monstro de rank B+, com os atributos de pedra e observador atenta. Agora, a bela estátua de antes tinha uma aparência realmente aterrorizante. Liu Jin explica que a Galateia é completamente indestrutível enquanto está sendo observada, mas ela se torna um monstro assim que desviam o olhar, atacando os jogadores mais próximos. Esse é o fator intimidante da Galateia que chora, seu atributo de observador atenta. Vendo que não teria como desviar desse próximo golpe, Liu Jin imediatamente dá ordem para que todos abram os olhos, e, sem pensar demais, todos abrem os olhos no mesmo instante, se virando em direção à estátua. Assim como explicado por Liu Jin, a estátua voltou à sua forma anterior assim que foi observada. Com isso, Liu Jin percebeu que estava certo, suas informações estavam corretas, então o padrão de ataques deve resetar toda vez que ela for observada. Já se preparando novamente, ele pede que todos fiquem atentos e novamente fechem seus olhos. O pessoal fecha os olhos, e com isso a ação começa novamente. Porém, todos estavam apreensivos, pois estavam no meio de uma raid e tudo o que estavam fazendo era fechar os olhos. Dali em diante, todos estavam pensativos, mas a mesma coisa se passava na cabeça deles, a curiosidade para saber o que realmente estava acontecendo, e a vontade só aumentava enquanto eles ouviam os sons dos golpes. A luta se seguiu com a mesma intensidade. Liu Jin, como sempre, estava desviando dos golpes da Galateia. Porém, em certos momentos,
ela ainda chegava perto demais de acertá-lo, o que obrigava o peladão a usar seu escudo antigo de bronze para se defender dos fortes ataques. Defendendo o último golpe, era perceptível as rachaduras se formando no escudo. Porém, Li Eldin já esperava por isso, mas ainda assim aguentaria até o fim da raid. Após seus breves pensamentos, a Galateia parte para mais uma leva de ataques esmagadores. Logo após desviar do último golpe, ele diz à estátua que, quando estava em seu auge, matar monstros de rank a mais sozinho não era problema algum para ele. Enquanto ele se preparava para desferir um golpe no pescoço da Galateia, alguém da equipe pergunta se ele não estava morrendo. A garota ainda estava curiosa, querendo assistir à luta, mas se derem uma mínima olhada, a Galateia vai voltar a ser uma estátua. O chefe do esquisito também pensava que não dava para saber o que o viciado diria. Naquele mesmo instante, se passou o mesmo na cabeça de todos, onde ele se perguntava se deveriam se intrometer. Darre já estava se perguntando o que aconteceria se ela olhasse para o boss rapidamente e depois fechasse os olhos, pois caso isso aconteça, pode atrapalhar os movimentos do viciado e fazê-lo morrer. Ela pensa que esse pervertido estava sem nenhum equipamento, e sua defesa provavelmente estava muito baixa, o que fez ela se perguntar novamente se deveria olhar. Porém, nesse exato momento, uma notificação do sistema anuncia que eles eram os primeiros a concluir essa masmorra, uma verdadeira surpresa para Darre. O pessoal estava reunido em uma área separada, enquanto mudanças aconteciam na estátua da Galateia. Isso não era apenas suposição, já que, na cabeça da estátua, uma fissura estranha começou a surgir aos poucos. Enquanto a estátua se desfazia, Li Eldin estava com seu braço erguido em sinal de vitória. Depois da confirmação do sistema, o depósito de 700 milhões é feito para Li Eldin, e ele diz que, com isso, sua conta bancária poderá se encher novamente. Darre via aquilo com raiva, dizendo que, mesmo que estivesse furiosa com esse cara, ainda não podia fazer nada. Ela percebe que isso era melhor do que ser morta durante a raid, como da última vez. Mas ela percebe algo mais importante, pois, mesmo que o boss tenha morrido, não havia nenhum drop deixado por ele no chão. As meninas percebem que já até receberam a notificação do sistema, então não tinha como não haver nenhuma recompensa. Porém, após as palavras da garota, Darre se lembra de algo bem desagradável, pois, no dia em que ela encontrou o viciado pela primeira vez, o boss de alto rank tinha duas formas. Assim como ela suspeitava, o sistema avisa que a Galateia estava berrando, e agora o corpo selado dentro da estátua está se erguendo. Logo após a antiga estátua ser destruída, o sistema mostra que o verdadeiro boss do mundo invertido abriu seus olhos. Com a aparição inesperada desse boss, todos no salão estavam completamente surpresos. Da estátua, um belo corpo feminino envolto em uma energia negra começa a surgir. O esquisito, que olhava com medo, pensava que as regras ainda eram as mesmas, pois o boss não poderia fazer nada enquanto estivesse sendo observado. Se ela estiver parada, podem bolar um plano. O novo boss se mostra de forma imponente. Essa não era mais a Galateia, mas sim a Medusa, um monstro de rank A, com atributo sombrio, serpente, invocar e queimadura de mana. Essa é uma criatura que teve suas lendas difundidas oralmente com o tempo, e sua existência foi oculta pela Torre do Demônio. Como as lendas contam, o olhar petrificante da Medusa entra em ação, fazendo com que Darre comece a virar uma bela estátua. Ela percebeu sua condição tarde demais, quando a petrificação já estava acontecendo. Para os outros, não havia diferença, já que estavam todos virados na direção da Medusa, o que fez eles se perguntarem por que os padrões de ataques mudaram assim do nada. Darre desconfia de algo e se vira na direção do viciado procurando respostas, mas o espertinho Li Eldin estava sorridente como uma criança travessa. Por fim, a ficha caiu para Darre, e ela perguntou se esse bastardo pelado sabia que isso iria acontecer e por que não os avisou. A garota mosqueteira, surpresa, fala que não deveria ter se intrometido na vida dos outros apenas por curiosidade. Mas, antes de se tornar uma estátua, ela avisa Li Eldin que gravou bem seu rosto e que isso não vai ficar assim. Olhando para as estátuas, Li Eldin diz que, no fim das contas, todos ali queriam matá-lo, e que hoje em dia informações e experiência são tão valiosos quanto ouro.
Ele pergunta se receberem a localização de uma dungeon secreta não era o suficiente para eles e diz que foram desdenhosos, pois só saber onde fica não ajuda em nada a completá-la. Agora, ele pensa que deveria tirar um tempinho para brincar com a sua medusa, e ele se lembra que, depois de surgir, a medusa fica imóvel por 30 segundos. Já que ela possui a característica de queimadura de mana, não é possível olhar para ela diretamente. Contudo, ele conhecia cada um dos padrões de ataques da medusa, e essa seria sua oportunidade de ouro, logicamente desde que ele ainda tenha seu escudo de bronze consigo. No momento seguinte, após suas palavras, Li Eldin percebe algo se aproximando quando um golpe quase o atinge. Por sorte, ele desvia, o que faz a pilastra atrás dele se tornar escombros. Ele não percebeu a tempo e logo se afastou o mais rápido que podia. Mas, ao se virar, não acreditava no que via, pois o rei do combate, Ma Tai Kang, estava completamente intacto e não virou um peso de papel como os outros do grupo. Li Eldin não estava acreditando, mas o que deixava ele curioso era como ele ainda estava vivo. Logo, chega à conclusão de que esse cara estava prestando atenção nele o tempo todo e fechou os olhos depois que a medusa apareceu. Porém, Ma Tai Kang não parecia querer conversa e falou para começarem a luta de uma vez. Isso ter acontecido significava que, enquanto todos estavam aterrorizados ou admirados com a aparição do novo boss, ele era o único que estava analisando atentamente. Ma Tai Kang não perde tempo e continua com seus ataques diretos, sem deixar espaço para o viciado pensar. Depois do último golpe, Li Eldin desviou por muito pouco, o que o fez levar o adversário mais a sério. Desviando a trajetória de mais um golpe, Li Eldin toma uma postura baixa para tentar um contra-ataque. Porém, Ma Tai Kang já estava atento à velocidade de Li Eldin e tinha um golpe preparado, dando-lhe um baita chute em direção ao seu rosto, que parecia ter encerrado a luta. Mas Li Eldin, nos 45 do segundo tempo, conseguiu se defender usando o escudo de bronze, que já não estava nas melhores condições. Depois dessa rápida, porém severa, troca de golpes, ambos se afastaram e começaram a se encarar. Durante esse breve tempo, Li Eldin percebeu que poderia usar a opção de aumento de velocidade de movimento. Mas, enquanto ele estava pensativo, Tai Kang estava dirigindo um olhar sanguinário em sua direção e, logo em seguida, partiu em uma investida rápida na direção de Li Eldin para acertá-lo. Li Eldin não teve outra escolha senão se defender usando o escudo de bronze. Ma Tai Kang continuava a desferir golpes incessantes contra ele, e, pela severa chuva de golpes, o escudo de bronze já estava mostrando várias trincas em suas extremidades. Vendo o estado do escudo, Li Eldin já pensa que isso não podia acontecer, pois o escudo já estava nas últimas. Porém, mesmo que ele estivesse preocupado com o escudo, ele não podia desviar muito o olhar de Ma Tai Kang, que tentava acertá-lo em um momento de distração. Li Eldin desviou no último instante novamente e rolou no chão para longe. Ele pensava que estava, até agora, contando com o fortalecimento e os atributos do couro do pé de Oni Vermelho, e não entendia como esse cara, que estava jogando pelo mesmo tempo que ele, tinha conseguido ficar tão forte por conta própria. Isso faz ele chegar à conclusão de que, com a força desse cara, ele poderia solar uma raid de rank C mais sozinho. Ma Tai Kang fala que imaginava que o viciado não era tão bom lutando contra outros jogadores, e não seria capaz de aguentar seus ataques com um equipamento tão surrado quanto aquele. Com isso dito, ele parte para outro ataque, dizendo que vai acabar com isso de uma vez por todas. Porém, sorridente, Li diz que já imaginava que seria pedir demais com esses status normais. Prestando mais atenção, Li Eldin percebe que Ma Tai Kang estava equipado com a habilidade de peregrino, armadura fina rochosa, cinturão da vitória, e botas do apóstolo, sendo esse o conjunto definitivo que o rei do combate usou em sua vida passada. Voltando às memórias de Li Eldin, ele conta que costumava ser um grande fã do deus do combate, Ma Tai Kang, e, quando ele derrotou diversos outros jogadores e se tornou o número 1, ele ficou mais feliz que qualquer fã. Quando torcia por ele, o chamava de Yun, mesmo sabendo que era mais velho que ele. Hoje, o excelente físico do deus do combate estava perfeitamente gravado em sua memória, pois ele sabia o combo que ele usava, já que o viu várias e várias vezes seguidas. Com um olhar vidrado e empolgado para lutar, ele se pergunta como esqueceria uma coisa dessas.
A luta entre Ma Taikang e Liu Jin se seguiu com uma troca insana de golpes, e assim como imaginávamos, Liu Jin estava desviando de todos os golpes, como se previsse cada um dos movimentos de Taikang. Por mais que os golpes continuassem a vir, Liu Jin desviava enquanto dava risadas de empolgação. Taikang estava confuso, pois esse cara pelado estava lutando contra ele como se já tivessem lutado centenas de vezes. Era como se estivesse lutando com uma mosca gigante e sorrateira. Mas essa esquiva sobre-humana não era tudo o que ele via do viciado, pois em sua cara estava estampado um grande sorriso medonho. Cerrando os dentes, ele pensa que não esperava que esse cara ficasse mais feliz quanto mais fosse atacado. Ele continua atacando e, dessa vez, usa um soco que mira bem na cara de Li, perguntando que diabos Liu Jin é. Mas Liu Jin aproveitou esse momento para lançar um golpe com a Kakaki da morte na cara de Ma Taikang, que, vendo o golpe direcionado ao seu rosto, imediatamente toma uma postura defensiva. Liu Jin diz que essa reação era devido a Ma Taikang ter uma mandíbula frágil, e com isso ele pode acertar seu golpe. Liu Jin conta que o que fez Ma Taikang, um ex-boxeador, encerrar sua carreira foi uma fraqueza em seu maxilar, e por causa disso ele é muito sensível quando atacam seu queixo. Logo após isso, Ma Taikang percebe algo bem preocupante, pois sua vida estava gradativamente caindo. Extremamente irritado, ele pergunta o que diabos Liu Jin tinha feito. Porém, Liu Jin não estava interessado em responder e, mais que depressa, se aproximou dizendo que isso acabaria agora. Liu Jin percebeu algo de última hora logo após seu último ataque, e Ma Taikang estava rindo de maneira sarcástica enquanto suava frio. Do lado de Liu Jin, ele estava completamente em choque, pois defendeu usando o escudo de bronze de forma involuntária. Depois disso, ele deduziu que esse cara já sabia que ele tinha usado o escudo para lutar com a Galateia. De forma desdenhosa, Ma Taikang diz que ele espere e veja, pois ele vai pegar seu escudo e derrotar a Medusa antes dele. Fala de forma arrogante que ninguém pode derrotar monstros que ele ainda não derrotou. Liu Jin imediatamente percebe que toda essa arrogância é fruto de seu tempo como boxeador e pensa que isso já era esperado do herói de outra era, dizendo que isso era realmente algo admirável. Respirando fundo, Liu Jin se perguntava de maneira cabisbaixa o que deveria fazer agora. Ele para analisar o padrão de ataques da Medusa, sendo uma dificuldade que certamente está no nível de 5 estrelas. A Medusa possui 3 habilidades ativas e uma passiva, além de atacar de maneira aleatória, e isso tem apenas uma chance de 33% de algo poder aparecer. Ele também já pensa que vai precisar antecipar e evitar ela com seus olhos fechados e já pensa que vai ter que escutar sons ao seu redor que estejam além dos sons de seu próprio corpo, um verdadeiro desafio. Como chegou aqui no fim do vídeo e ainda não deixou seu gostei? Já vai deixando o like aqui embaixo se curtiu e quer uma continuação, e não se esqueça de se inscrever no canal para chegarmos aos 20.000 inscritos até o fim do ano, e é claro, não esqueça de deixar um comentário com perguntas ou o que acharam dessa obra. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.